Bom dia, meu nome é Sábio de Carvalho Soares, eu sou médico. Hoje eu resolvi comentar sobre um grupo de doenças extremamente importantes, que são as doenças que envolvem o desenvolvimento cognitivo, tá? E o desenvolvimento psicológico das crianças. Tá? Por quê? É um tema que está muito na moda, né? Que vai envolver basicamente as doenças do espectro autista, né? Em que você tem doenças que ultimamente se tornaram muito evidentes, tá? E que tem gerado bastante preocupação dos pais, porque existe uma certa preocupação dos pais, uma pressão social para que as crianças elas sejam quase que uniformizadas no seu desenvolvimento, e uma tendência de você tentar uniformizar o padrão educacional das escolas. Isso é uma coisa que, inclusive, gera muita discussão, porque há muita ideologia nisso. É tanto que o projeto Escola Sem Partido ele tem gerado bastante debate. Tá? Mas voltando para o quadro médico, propriamente dito, saber o seguinte, que as crianças, né, elas vão ter um desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicológico / psíquico muito variável, tá? Mas, de maneira geral, o que a gente espera em algumas doenças do espectro autista é que você, como o próprio nome diz, é um espectro. Você tem, na verdade, uma gradação de manifestações. Mas, de maneira genérica, de maneira geral, você encontra nas doenças do espectro autista um quadro geralmente de impulsividade, tá? Muitas vezes com ou sem agressividade, um distanciamento social. A criança não quer contato com outras crianças, não quer contato muitas vezes com outras pessoas. É uma criança que é mais retraída, uma criança que tem dificuldade de interagir com outras crianças, e é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, sobretudo para aprender a linguagem, tanto a linguagem escrita como a linguagem falada. Tá? Isso não significa dizer que sejam crianças que tenham o QI baixo, que são crianças burras, muito pelo contrário. Essas crianças costumam ter, no geral, quando você faz os testes de QI, elas têm habilidades melhores, um QI mais elevado, para habilidades que envolvem cálculo do que linguagem e produção de linguagem. Tá? Uma coisa extremamente importante para entender é que essas crianças têm uma tendência a ter hipofoco, quer dizer, elas não conseguem se concentrar, elas têm dificuldade de concentração. E muitas vezes elas podem ter um quadro associado de TDAH junto com o transtorno do espectro autista. É extremamente comum você ter TDAH com transtorno do espectro autista. Em relação ao transtorno do espectro autista, também é importante comentar que, como havia comentado, existem gradações de manifestação. Autistas, por exemplo, mais leves, né, que geralmente são pacientes com quadro de Asperger, né, eles têm um desenvolvimento mais lento da linguagem. Tá? No entanto, eles costumam ter um grau de interação social até aceitável. Tá? Eles costumam ter um desenvolvimento mental se normalizando, o cognitivo se normalizando ao longo do tempo, mas eles têm uma dificuldade muitas vezes de ter interação social, e tem um quadro muitas vezes de embotamento afetivo, não tem tanta empatia pelo outro, mas costumam ter um bom desenvolvimento cognitivo. É tanto que existem vários casos assim no mundo de pessoas que têm Asperger que se deram muito bem na vida do ponto de vista financeiro e social. Tá? Uma coisa extremamente importante comentar em relação ao TDAH, que o TDAH, como o próprio nome diz, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas crianças com TDAH, que muitas vezes estão também associadas no espectro autista, essas crianças têm, além da impulsividade, tá? Além desse quadro, digamos, de hipofoco, de desatenção, tá? Essas crianças têm uma dificuldade muitas vezes de aprendizagem pelo hipofoco, pela desatenção. Tá? E isso gera muitas vezes comportamentos escolares difíceis de manejar,
porque é uma criança muito inquieta, ela não quer estar na cadeira, ela acaba gerando atrito com professores ou com outros colegas de classe, porque ela fica provocando os outros colegas, fica desobedecendo e muitas vezes até gerando um quadro de transtorno desafiador em relação ao professor, em relação ao mentor, né? Gerando dificuldades de interação com outras crianças, porque essa impulsividade pode gerar até agressividade com outras crianças. E o importante nisso tudo que eu estou comentando é que tem tratamento, as medicações elas costumam ajudar, sobretudo pacientes com TDAH, tá? O tratamento medicamentoso é bem eficiente. Já as crianças com autismo, a psicoterapia é a base do tratamento, né? E o estímulo, né? Porque o estímulo é a base de formação do conhecimento e a base de criação da motivação para que alguém aprenda alguma coisa. Uma criança, por exemplo, que vive numa casa, numa família, em que ela tem pouco estímulo à leitura, que ela tem pouco estímulo a desenvolver atividades cognitivas elevadas, ela não é estimulada a escrever, não é estimulada a ler, não é estimulada a falar, a aprender outros idiomas, a aprender novas palavras, ela vai ser uma criança que vai ter realmente dificuldade de aprender a linguagem, tá? Porque sem o estímulo você não tem a criação da motivação para aprender. E assim, é extremamente importante os pais entenderem que eles são basicamente os promotores, os condutores da educação e da formação dos filhos, não é a escola. A escola, ela pode até contribuir, tá? Mas são os pais que vão conviver mais tempo com a criança, ou que deveriam conviver mais tempo com a criança, que vão ser esse fator que vai desencadear e motivar as crianças a aprender, pelo estímulo, né? E o contato com o meio, a manipulação de objetos, brincando, né? Desenvolvendo o imaginário delas para que elas possam ter um desenvolvimento intelectual e psíquico adequado. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha aí. Se você não gostou, dá um dislike. Escreve aí embaixo o que você achou sobre esse vídeo. A ideia é fazer um vídeo curto, não é um vídeo para esgotar o tema, até porque são temas bastante profundos. São temas que, em alguns momentos, geram até discussões mais acaloradas, porque tem pontos polêmicos. Mas é isso. Muito obrigado e é isso aí. Tchau.